Seja muito bem-vindo ao vídeo desse mês. E esse mês a Érica tá aqui para nos ajudar a comentar 5 hábitos, 5 objetos, 5 coisas que nós, brasileiros, fazemos e que pode ser diferente da cultura em outros países. Aliás, quando nós dizemos nós brasileiros, né, Érica, que fique bem claro que nós somos brasileiros e nós fazemos essas coisas. Algumas só. Algumas delas. Acredito que a maioria delas. Ei! Sim, eu acho que a maioria delas nós fazemos. Portanto, isso é válido mesmo que você possa estar assistindo esse vídeo e não fazer uma dessas coisas, mas é brasileiro, tudo bem, o Brasil é um país muito grande, então nem tudo que nós vamos falar aqui é um costume para 100% dos brasileiros, mas é para a maioria e eu acredito que seja, algo diferente para vocês que não falam português ou estão aprendendo português e moram em outros países e querem saber mais sobre a cultura brasileira. Vamos direto ao ponto, porém é importante avisar que se o seu nível de português ainda não for intermediário, avançado, você pode usar as legendas automáticas nesse vídeo para traduzir o que falamos para o inglês. Assim você pode aprender e praticar sua compreensão do idioma enquanto aprende mais sobre a cultura brasileira. Vamos direto ao primeiro ponto, então. Fala para nós, Érica, qual é o primeiro hábito ou a primeira coisa que podemos comentar que está presente na vida de boa parte dos brasileiros? Filtro de barro. É um bebedouro, mas ele é de barro. E a gente coloca água ali para poder filtrar e tomar água nele. E ele dá um saborzinho de barro na água. Eu gosto. E é interessante que a Érica gosta tanto que a gente usa esse filtro aqui em casa, como você pode ver, mesmo sem precisar, porque a água que sai na nossa torneira é uma água de poço, então é uma água limpa já, relativamente bem filtrada, potável. A maioria das pessoas do nosso bairro, na nossa região, bebe a água direto da torneira. Mas eu gosto porque além do gostinho do barro, ela também mantém a água mais fresca. Então daí eu não preciso tomar água gelada dependendo do clima que está. Isso aí. Esse filtro de barro é clássico. Você vê numa foto, a gente é capaz de dizer da onde é a foto. Assim, a gente sabe que é Brasil pela presença do filtro de barro. E a gente não faz, mas um detalhe a mais, não é incomum você ver o filtro de barro usando uma roupinha. As pessoas decoram, assim, o filtro de barro, colocam uma proteção, digamos assim, alguma coisa costurado, um pano, quase um Crochê. crochê, quase uma roupa mesmo, né, em cima desse filtro de barro. Esse é o primeiro. Segundo, agora o segundo eu vou falar. O segundo são ímãs de geladeira. Na verdade, eu não tenho 100% de certeza se somos só nós, brasileiros, que gostamos de encher nossa geladeira de ímãs, que algumas vezes são lembranças de lugares onde viajamos, recados, fotos, entre outras coisas, que é relativamente comum encontrar. Ímã de geladeira, eu particularmente não gosto. Mas em casa a gente tem porque o Hugo gosta. Sim. E é um hábito, né, de você viajar para um lugar, é uma das coisas, é um colecionável pequeno que dá para manter. Eu, se pudesse, colecionava canecas, mas não temos espaço nessa pequena casa para muitas canecas, já tenho até demais. Então, imã de geladeira é uma coisa que ocupa muito menos espaço. E a gente também não viaja tanto a ponto de não ter mais lugar na geladeira para um ímã de geladeira de algum lugar que a gente viajou. Terceiro hábito, Érica, ou objeto. Reutilizar potinhos de sorvete e requeijão para colocar as coisas. Isso é muito comum mesmo. E também ter um potinho
que você ganhou de brinde quando comprou o gás. Isso também é uma coisa muito comum aqui no Brasil. Obrigado, Jorge do Gás. Aliás, os nomes de coisa de gás é sempre assim, né? Fulano do Gás. Vamos aproveitar para ensinar algum nome de chá e tempero aqui, ó. Aqui você tem pozinho de Canela. canela. E aqui, eu esqueci o nome disso aí, é camomila, eu acho que é. Camomila. Temos aqui, então, chá de camomila, canela, o tempero, entre outras coisas, aproveitando esses potinhos. A quarta coisa que é comum no Brasil, e a gente vai até explicar o porquê, eu não concordo, eu não gosto dessa cultura, mas nós não temos outra opção. É o lixinho no banheiro. Ter um lixinho no banheiro para você colocar o seu papel de. Enfim. Papel sujo. Papel sujo. É algo que nós não gostamos, mas as casas no Brasil não são construídas com um encanamento e uma descarga forte o suficiente para você jogar tudo, incluindo papel, no vaso sanitário. Então, eu sei que em alguns outros lugares, até nos Estados Unidos ou outros lugares, você tem um lixinho ali, mas só para jogar absorvente ou fraldas ou fio dental, mas o papel sujo vai no vaso. No Brasil, o papel sujo não vai no vaso. Muito cuidado, inclusive, quando você for na casa de um brasileiro, porque você pode entupir o vaso sanitário se você jogar papel no vaso. Ou na privada, que é um outro nome para o vaso. Então, esse é um hábito que, infelizmente, nós temos que lidar com isso, né? Uhum. Seria muito bom, eu acho também mais higiênico, né? Não ter um lixo com papel sujo no banheiro. Mas, enfim, é assim. E quinto, último, mas não menos importante, Érica. Varal. Para poder estender as roupas quando você lava. Aqui a gente tem secadora elétrica, tem gente que usa, mas não é muito comum. O normal mesmo é a gente estender a roupa no varal, aproveitar o calor do sol para secar a roupa. É bem normal. Calor esse que nem sempre temos por aqui, que um detalhe, apenas um adicional para você, uma informação adicional. Aqui onde moramos, no Rio Grande do Sul, e alguns lugares em Santa Catarina, região sul do Brasil, faz muito frio sim. Às vezes temperaturas negativas, às vezes 0 grau, 1 grau Celsius. Então, de fato, é complicado no inverno secar a roupa. Uhum. Érica que o diga, né? É um pouquinho. Mas até que esse ano foi bom. Eu pude aproveitar e secar bastante o sol. Mas aí... Secar o sol? Ela está secando o sol, veja só. Eu pude aproveitar bastante o sol para secar a roupa. Ah, tá. Mas a gente tem um segredinho para quando não temos secadora e não temos sol. Daí é fogão a lenha ou calefator. O calefator é um tipo de uma lareira. Aí a gente acende, além de se esquentar, ajuda a secar a roupa quando o clima está úmido e chuvoso. Esse é o jeitinho brasileiro, pelo menos o jeitinho brasileiro aqui no sul, para lidar com essa situação, com essa inconveniência. Agora conta pra gente nos comentários qual ou quais dessas 5 coisas, 5 hábitos, 5 informações foram novidades para você. Quais você achou mais estranha? Conta pra mim nos comentários e não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para saber mais sobre a cultura brasileira e aprender mais a praticar o seu português. Lembre-se, Don't panic, keep speaking Portuguese.